Olá, mães! Boa noite! Boa noite para vocês que vão me fazer companhia nessa sexta-feira. Vamos lá para a gente começar a nossa live de hoje com uma história maravilhosa de inspiração. Olha só, a nossa mãe já entrou aqui, que maravilha! Oi, doutor Everton, tudo bem? Bom ter você aqui. Vamos lá para a gente começar? Para quem ainda não me conhece, eu sou Camila Costa, fonoaudióloga infantil, e eu te ensino que é possível você destravar a fala do seu filho em apenas 30 dias. E agora eu quero saber quem é aí que já está inscrita no Falaflix. Me contem, quem está inscrito no Falaflix, porque essas aulas são exclusivas para quem estiver inscrito no Falaflix. Aí, primeira vez, seja bem-vinda! Olá, seja muito bem-vinda. Que maravilha! Eu vou explicar aqui para quem ainda não conhece o Falaflix, que eu sou suspeita, mas eu acho incrível, porque são 3 aulas gratuitas que eu já peguei uma parte, um pedacinho do programa Filho que Fala, para que você pudesse colocar em prática as estratégias que eu ensino, tanto na minha clínica quanto para as mães do programa Filho que Fala, para você já iniciar e conseguir os primeiros passos, os primeiros momentos para destravar a fala do seu filho. E eu falo que no próprio Falaflix você recebe estratégias que você não recebe de nenhum profissional que você já levou ao seu filho. Muitas mães dessa semana, das histórias de inspiração, elas contaram pra gente. Teve uma mãe que foi dispensada do profissional, porque ela disse, é só estimular. É só você não estar estimulando em casa, mas ninguém deu para essa mãe o que ela precisava fazer. Ninguém contou para ela e só falou, vai estimular na sua casa. E foi aqui que ela conseguiu aprender. Então tem muito conteúdo gratuito para vocês já começarem a colocar em prática. Olha só quanta gente! Boa noite! Para quem então não se inscreveu, o link fica lá na bio para você se inscrever. E depois que você se inscrever, entre no grupo de WhatsApp, porque no grupo de WhatsApp eu já preparei um presente para vocês. Para as mães que respondem à pesquisa, eu vou dar um presente e esse presente é para preparar o seu filho. Seu filho precisa estar preparado para receber as estratégias de segunda-feira. Então, segunda-feira, gente, já tem aula com estratégia. Então, não percam esse momento. E muitas de vocês, eu recebo até, inclusive, no direct, que vocês me falam, eu não tenho condição de comprar, eu não sei o que fazer, eu não consigo atendimento, eu tô na fila de espera. É para você. É para você que eu preparei, principalmente para você que não tem condição, já está lá, tá gratuito, prontinho para você. E para quem já assistiu e fala assim, mas de novo, Falaflix, são aulas gratuitas, não, são aulas inéditas, gratuitas também, mas são aulas inéditas. Então eu regravei tudo com estratégias novas para dar para vocês. E quem entrou, então, não se esqueça de responder a pesquisa no grupo de WhatsApp, porque é lá que eu vou conseguir direcionar todo o conteúdo que eu fiz para vocês. Além disso, algumas mães, elas responderam qual que é a maior dificuldade delas, e é não saber por onde começar. E outras disseram, é porque não tem profissional na minha cidade. Então são mães como eu, como você, que estão passando por dificuldades e querem resolver. Por isso que eu sempre falo, sabe o quê? Aqui são para mães comprometidas. Quem aí é mãe comprometida e que vai assistir a primeira aula, vai assistir a segunda aula e a terceira aula? Porque quem não assistir todas as aulas vai perder toda a linha de raciocínio que eu fiz para você. Porque são passos, então o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo para você colocar em prática. E se você não assistir tudo, você depois ainda vai dizer assim, comigo não deu certo. Eu tentei, mas eu não consegui. Então,
coloque em prática tudo. Faça isso uma semana para você mesma já ver os primeiros resultados e assim você vai saber tudo que você precisa, já para conseguir também destravar a fala do seu filho. E hoje eu já até perguntei aqui quem está comprometida, já vi aqui várias dizendo que já estão comprometidas. Ai, que maravilha! Olha só a família assistindo, mamãe, papai, irmã, todo mundo, adorei! Vamos lá então para a gente conhecer essa história de inspiração? Vou chamar aqui. Eu acho muito importante vocês saberem que a Rayane é mãe atípica. E o filho dela, que é o Miguel, hoje, deixa eu ver se ele tem 5 ou 6 anos. A Rayane que vai nos contar agora, senão eu vou contar toda a história dela, né? Oi, Rayane, boa noite. Boa noite, tudo Tudo bem? bem? Tudo bem. Ai, que bom! As aulas vão ficar salvas, sim. Deixa eu só dar um recado que eu esqueci. Quem tiver perguntas, coloca no balãozinho com ponto de interrogação. Assim eu consigo responder a maior parte das perguntas que tiver. Hoje é com você. Conte para nós todo o seu processo, como que você chegou até aqui. Mais alguém tá Uhum. som? Deixa eu ver se mais alguém. Ixi, estão dizendo que tá mudo. Deixa eu ver se deixa eu esperar mais alguém falar. É, olha, tem mais mães que chegaram hoje. Deixa eu ver, tá Sim. travando para você ou não? Não, Não. para mim tá tudo bem. Para Tô mim te também. Ó, ouvindo, ninguém. Ah, tá tá normal. normal. Ótimo. Tá normal. Porque às vezes falha para alguém. Maravilha. Tá. E conta tudo, como você chegou. Eu tô aqui com os seus mapas de partida e eu vou explicando. Às vezes eu vou te interromper para eu poder explicar para eles, Tá, tá bom? tá. Conta tudo. Então eu me chamo Rayane, né? Eu sou mãe do Miguel. O Miguel é uma criança autista, né? Eu conheci o programa, né? Filho que Fala, através do Instagram, né? E quando eu comecei o programa, o Miguel já falava bastante palavras, só que ele fazia poucas frases, e as palavras que ele falava não eram muito funcionais. Então, quando ele dizia as frases, ou era uma ecolalia, ou não era tão funcional, né? Deixa eu só explicar para quem não sabe, uma fala não funcional é a criança que fala todo o alfabeto, mas ela não consegue conversar. Então, se você fala oi, tudo bem? Ele não sabe te responder oi, tudo bem. Ou você fala para ele, você tá com frio? E ele fala, você tá com frio. Que é a E, ecolalia. Ele repete exatamente o que foi dito, mas ele não consegue entender. Ele, então, tem aí duas coisas já, né? Então, não fazia frase, falava sem função e não tinha também todo o entendimento, porque ecolalia ela vem do entendimento também. sim, sim, ele tinha um entendimento, assim, bem, bem ruim mesmo, né? E aí eu conheci, na verdade, a doutora através do livro, né? Hoje eu peguei o Ai, que livro. bom, porque eu não tenho, eu tô em outra cidade. Quando eu, Obrigada! quando eu vi o seu estúdio aí de fundo, eu falei, ela não tá com o Não tô com o livro, deixa livro. eu sair depois. Então, eu conheci a doutora através do livro, né, do Dr. Tiago Castro. E aí, aqui, a doutora é coautora, né, do livro, e tem um capítulo falando sobre a fala, né? E no livro, não falava sobre criança autista, falava sobre criança. E isso me deixou intrigada, né? Porque eu pensei, nossa, o livro é sobre autismo, o nome do livro é Simplificando o Autismo. Então, como assim? Ela não vai falar sobre criança autista? E aí eu pensei, bom, deixa eu seguir essa doutora, né? Aí entrei no Instagram, comecei a seguir, conheci lá o curso, né? Namorei o curso, né? Porque primeiro a gente namora. Namorei, olhei, né? E fiquei esperando. Falei, ah, bom, deixa mais pra frente, né? Deixa eu ver. Aí comecei a colocar em prática o que estava no livro, que são coisas simples, né? Do dia a dia. E E eu começou a vou dar até certo. fazer aqui um comentário. É o simples que a gente não colocava em prática. Isso Isso é mesmo, isso mesmo. estratégia, né? Sim, eu até tentava, né, colocar em prática,
só que do meu jeito, do que eu caçava na internet, do que eu caçava no YouTube, ia tentando, mas eu não fazia do jeito certinho, certinho. Aí eu entrei no Instagram da doutora, perguntei umas dicas, entrei em umas lives, eu não lembro se já era, não tinha esse nome ainda, o Falaflix, né? Não. Mas já era lives gratuitas, aí eu não lembro se foi no período de Falaflix, ou se foi antes disso. Eu sei que eu entrei, vi a senhora lá, e aí comecei a perguntar, a senhora respondeu, coloquei em prática e deu tudo certo. Falei, nossa, achei o ponto, achei onde eu me encontrei, né? E aí fui, eu perguntei para a equipe, entrei nas aulas gratuitas, né? Também, né? Recomendo super para as mamães entrarem no Falaflix, porque a gente aprende muita coisa. Vasculhe o Instagram da doutora também, que também tem muito, muito, muito material, né? E aí já coloquei em prática, foi dando certo, falei, ah, isso mesmo. Então o negócio vai ser bom, porque se o gratuito está sendo assim, o pago então é uma maravilha, né? E aí, só evolução, né? Eu tô no programa desde outubro do ano passado, né? Esse mês, acho que são 10 meses, né? Isso, De... boa. de- Porque a Rayane, ela entrou, daí depois ela pediu para participar da próxima turma. E quem pede, a gente acolhe. Sim, Acolhe essas mães, por quê? Porque a gente sabe que só falar as primeiras palavras, destravar, é muito bom, é maravilhoso. Só sim, que a criança continua crescendo e a gente, é igual tratamento fonoaudiológico. A criança, sim. você precisa saber qual é o próximo passo. E Uhum, essa proximidade é muito importante, né? Para a gente saber qual é o próximo passo, a gente tá lá. Olha, agora faz isso, agora vai fazer diferente. Então, sempre o sim, próximo passo a gente precisa estar juntas. E que bom, né, que você usou todas as estratégias e é o que você falou. Antes você até fazia, que acho que às vezes é o caso de muitas mães. Às vezes pode ser coisas que eu falo, você, ah, não, mas eu já faço, eu já sei. Mas tem a forma correta. uhum, É exatamente aquilo que você já faz, mas pode ser que você esqueceu de fechar alguma lacuna. Ou você não sim. tinha ainda o conhecimento para fechar essa lacuna. Eu não A mãe de sabia. ontem, acho que foi a de ontem, ou antes de ontem, falou: ah, do contato visual. Que ela queria que o filho falasse. E daí ela percebeu no Falaflix, porque é uma das primeiras perguntas, né? Que Uhum, tem de que o filho não fazia o contato visual. E uhum, aí ela ficou intrigada, falou assim, ué, então tem que começar diferente, sim. né? E assim ela percebeu. E quais foram os primeiros resultados do seu filho? Ah, ó, eu achei que melhorou as frases, né? A interação dele, o contato visual, né? Porque, como você disse, as primeiras coisas, né, que a gente percebe que não tá tão legal, né? E aí, com pouco tempo de programa, eu acho que com um mês de programa, eu já tive o meu grande objetivo, né? Alcançado. Que quando eu entrei, né? Até antes mesmo de ter entrado nessas dúvidas que eu tirei pelo Instagram, né? Eu perguntei como que eu poderia fazer para ele me contar o que acontecia na escola, porque essa era a minha aflição, né? Quando eu entrei no programa, ele tinha 5 anos, né? E 5 anos e pouco. E aí eu pensava, poxa, ele não fala nada do que acontece dentro da escola, né? Eu ficava tão preocupada, né? E aí, com pouco tempo de programa e com a dica que você me deu lá no começo, né? No Falaflix, né? Já tive assim um resultado, né? Ele já me contou assim uma palavrinha isolada do que aconteceu na escola. Imagine meu coração. Eu fiquei radiante, falei, nossa, eu não acredito nisso. Ele está me contando que ele caiu na escola. Aí quando eu fui falar para a professora falou, nossa, eu até esqueci de te falar, mas eu nem estava me preocupando com isso. E Eu fiquei marcou para ele, né? E ele eu contou. fiquei tão feliz. Eu falei, você tá entendendo que ele me contou o que aconteceu? Aí ela ficou, ai, menina, olha só. E você nem tá preocupada porque eu esqueci de te contar? Eu falei, não, eu tô falando que ele me falou, Ai, que né? maravilha. E eu vi que a evolução do Miguel, né, ela foi e sempre ganhando, né? Porque é comum também de acontecer, principalmente com as crianças autistas, de perder habilidades. E como Sim, você sempre esteve em cima, isso sim, nunca aconteceu, né? Você vê que ele evolui, ele tem a evolução dele.
E sabe uma coisa que eu acho interessante você contar também? Que ele já faz tratamentos, mas você nunca conseguiu fono para ele. Sim. Conta aí essa parte pra gente. Quando eu entrei no programa, ele já faz, né, terapia. Antes do programa, ele fez algum período com fono, mas sempre foi assim, pouquíssimo tempo, né? Porque nunca conseguiu estabilizar uma profissional. Inclusive, eu até passei por isso que você falou agora, e antes da gente começar a live, de uma profissional que estava nessa instituição, falar para mim: não, é só brincar com ele, é só brincar. Aí, quando ela falou isso, eu pensei: nossa, ela não sabe o que ela está falando. Só que eu ainda não tinha o conhecimento também. Pra dizer Então, pra ela ela, né? eu até perguntei, você se formou há muito tempo? Aí ela falou, não, eu acabei de sair da faculdade. Eu pensei, ela tá aprendendo com meu filho. Não tá dando certo isso. E aí logo ela saiu da instituição também, Tá. né? E aí eu pensei, bom, o que que eu vou fazer? Aí quando falaram lá nesse local onde ele faz as terapias que não iam mais tentar contratar profissionais de fonoaudiológicos, né? Porque esses profissionais não ficavam, porque o salário era muito alto, enfim, várias desculpas, né, que deram. Aí eu falei, não, eu vou ter que fazer alguma coisa, não vai dar para ficar só tentando e achando que tá certo. Eu preciso de alguém me orientando, né? E aí foi que Deus é maravilhoso, né? Ele proveu tudo na hora certa. E aí colocou o livro lá. Quando eu comprei o livro, eu vi o capítulo, aí já entrei no Instagram, e já fui, já perguntei se daria certo. Como várias mães perguntam, né? Mas dá certo para criança autista? Né? E aí Tá. você falou, não, é para todas as crianças. Aí eu falei, nossa, então é isso mesmo, né? E vamos apertar o cinto aqui e fazer esse negócio, Que maravilha. né? E aí, E eu sempre falo que é para todas as crianças, não é específico nem para autistas e nem para não autistas. Por quê? Porque tudo que eu ensino são para crianças, são aprendizagens que a criança precisa. A gente sim, não pode dizer assim, eu não vou ensinar para o meu filho porque ele é autista. Por quê? Por que que ele tem que saber menos? Não, ele tem que saber do mesmo jeito e da mesma forma do que qualquer criança. Porque senão a gente mesmo, a gente não quer a inclusão, a gente não quer nossos filhos na escola regular com todos sim, os outros. Por que que na sim, hora de ensinar a gente quer ensinar só coisas específicas? Não, precisa saber tudo, precisa mais do que? Precisa de mais frequência, precisa de mais intensidade, precisa você repetir mais vezes, precisa da dedicação da mãe, que eu acho que você é um exemplo de dedicação, porque você está sim, desde outubro e você não para, você continua. sim. Você poderia estar dizendo assim: olha, não, eu fiz só um mês, eu consegui as frases, mas agora eu acho que eu vou parar. Não, você quis as histórias. Você quis, eu lembro da história dele com o avô no supermercado que ele queria Danone. Ele conseguiu contar pro avô que ele queria Danone, né? Sim, Você e quis hoje, mais até, para ele. até em momentos de dificuldade dele, né, igual, ou foi ontem, né, que nós tivemos aquela live com a terapeuta comportamental, né, a Foi ontem aula que com a nós tivemos terapeuta, aula com a terapeuta comportamental. e, e aí um dia anterior eu tive um episódio muito difícil com ele dentro do metrô, entrou em crise, né, teve toda aquela dificuldade, mas mesmo em meio ao nervosismo dele, ele conseguiu falar o que ele queria, né, Olha. ele queria o celular, né, Ah, o e já tem que tirar da vida dessa criança, ele queria celular. E aí eu falei, agora não é o momento. Eu consegui me manter aí ali na firme, pose, né? com todo mundo olhando com aquela cara de condenação, porque é no meio do metrô, muvuca, né? Mas enfim, deu certo. Aí ele, mesmo no meio daquilo, ele falava o celular, mas não é o momento. Que horas que é o momento do celular? Porque já coloquei a rotina, que eu aprendi tudo lá, né, no curso. Isso, E boa. aí ele falou à noite. Eu falei, então, a gente não tá de noite, não tá na hora. E aí ele se jogava e chorava, mas uma hora ele entendeu. E aí deu Boa. certo, continuamos a nossa rotina. Nós estávamos indo para o dentista, chegou no dentista, sentou direitinho, do jeitinho Boa. E que olha também que tá foi na ida, meu Deus. na Tinha ida, tudo e pra deu dar certo. errado, né? Eu achei que não ia dar errado, porque nós estamos, né, indo ao dentista de 15 em 15 dias para ele se habituar a sentar na cadeira, ficar, aceitar limpar. Ótimo.
Então perfeito. faz parte, né, da terapia de outra instituição que ele está, né? E aí eu pensei, nossa, hoje não vai dar certo, porque já deu ruim aqui. É, Mas exatamente. como eu mantive a calma, ele também entendeu que não era aquele momento, que não ia mais ter o que ele queria. E aí, quando chegou lá, deu super certo. Ele sentou, abriu a boca, Boa. a doutora fez o trabalho dela, deu tudo certo. Amei. E eu acho que você não estava sabendo dessa parte que ele já estava indo no dentista e tudo. Começa a levar, faz um quadro de rotinas para ele, você imprime ele pequenininho, tamanho reduzido. Ou você coloca em PDF no seu celular para quando acontecer isso, ele ver. Quando é? Mostra aqui para mamãe quando é. Que pode, porque assim ele viu, talvez você encurte um pouco, né, a própria crise. É, É uma eu, possibilidade. eu sempre ando com o quadro de rotina deles, fica comigo o tempo todo, dentro da mochila, né? Ótimo, então. Mas aí, naquele momento eu não tirei, porque ele estava realmente se jogando no chão, e para eu segurar ele, tirar a Até mochila, arrumar pegar a mochila, tudo, né? e não ia dar certo. Mas ele Boa. entende que tem o momento certo, só de falar ele já entende. É porque ele ainda tenta, aquela questão da terapeuta comportamental que ela falou ontem, então. Ele ainda Isso. tenta, Ele tem. tenta, tenta, tenta. Aí ele pede para tirar foto, só que não é para tirar foto do que está acontecendo no Ah, metrô, ele lá quer daquelas tirar. telas. Ah. Isso, não é para tirar foto só, né? Ele tira foto e passa pro jogo, Ah, entendeu? certo. Sabe que eu tô tentando aqui colocar o seu mapa de partida, mas eu não tô com adicionar, desativar perguntas. Deixa eu ver se é aqui. Não, como eu compartilhei, eu quero mostrar para as mães o mapa de partida. Não estou conseguindo aqui mostrar, mas vamos contar para ela, para Uhum, todas elas, né? O mapa de partida é um checklist que tem para as mães, para que elas possam reconhecer qual etapa da comunicação que o filho está. uhum, Então, a criança, mesmo ela tendo 5 anos, que é no caso do Miguel, ele não tinha uma fala de 5 anos. E isso que justifica o porquê, o motivo que nós não podemos ensinar o que uma criança de 5 anos precisa aprender. sim, Por quê? Porque ele tem uma lacuna muito grande. Ele precisa aprender uma base que ele não aprendeu antes. É igual a criança que vai, vamos supor, vamos pensar na alfabetização. Quando a criança que vai passando de ano, ela não está alfabetizada, ela chega no 5º ano, eu não posso ensinar ela a ler textos, eu tenho que ensinar ela a reconhecer as letras, ela uhum, juntar as letras, os sons, começar com as primeiras palavras, fazer a frase. É o mesmo processo também para a aquisição da fala, para a criança começar a falar. E no caso do Miguel, para ele também conseguir a frase, a gente precisava arrumar primeiro. O quanto ele entendia, o quanto era a compreensão dele, melhorar a qualidade dessas palavras dele isoladas, mostrar como que juntava, né? uhum, Uma palavra com a outra, fazer as frases e depois contar histórias espontâneas. Porque somente fazer frases não quer dizer que vai contar as histórias, que é o que uhum, acontece na escola. E foi sim, assim que você conseguiu toda essa evolução. Então eu lembro que com 5 anos ele tinha uma idade de comunicação de 2 anos, né? isso, Então ele isso. fazia frases, mas ainda nem era um grande repertório. Não, não, era assim, por exemplo, se ele queria água, ele falava quer água, ou então água, só. Né? Hoje não, hoje ele fala. Aí a gente falava, né? Eu quero água. Aí ele repetia. Hoje, quando ele pede água, ele já pede direitinho. Eu quero água, né? Eu quero bolachinha, eu quero comida, eu tô com fome. Hoje ele sabe se expressar e dizer as coisas que ele quer. E aí é aquilo, né? Toda vez que ele fala uma frase nova, eu lembro de você. Que delícia. Aí hoje de manhã foi lindo. Eu saindo com ele do Atende para ir para terapia, né? Ah. Aí ele falou assim: Mamãe, mamãe. Aí eu olhei e falei: Fala. Ele: Eu te amo. Aí eu, Ah, que lindo! Que fofo! Minha filha, a menina que estava junto comigo ali, a minha colega que vai comigo na van, falou: Nossa, que coisa mais linda, porque ela acompanha, né, toda a evolução. Eu Que falei: Ai, você viu? lindo! Ai, adorei. Que Ah, minha fofo! filha, a gente E morre. hoje, a gente morre de emoção, né? E hoje, com qual é a idade de comunicação dele?
Hoje, no mapa de partida, deu 3 anos, né, de comunicação e já está perto do mínimo, né, para 4 anos, né, mas fecha o que eu Ótimo. concluí hoje, né, porque antes da live, né, de manhã eu fiz de novo o mapa de partida para eu ter o resultado, né, Sim, e aí não tinha fechado ainda os 2 anos de idade, né, e aí tá. agora fechou. Então, Agora está fechou. Boa. tá com 2 anos mesmo de completos e agora já estou Completos. Ele já adquiriu tudo, no máximo. tudo. Ai, Aí que tá com três emoção, anos de idade. Rayane. Com menos de um ano, né, de programa Menos de um ano de programa. uma criança E atípica que não perdeu nenhuma habilidade, que isso não aí que me perdeu. surpreendeu, né? E aí ainda evoluiu um ano, né? Ah, Evoluiu um só ano. alegria, Gente, doutor. olha, várias mães estão falando aqui que emocionante. Mães que É, têm um filho na mesma idade do Miguel e que já estavam sem esperança. sim. Passou aqui em cima, ó, que já estava sem esperança. Vou até ler esse daqui. Ó, tô muito emocionada com essa mãe, que o filho tem a mesma idade que o meu. Eu já estava desesperada por sempre ser crianças menores. Não, Noeli. Não, Aqui a gente olha para todas as sim, crianças, pode ficar tranquila. A gente só precisa de uma coisa: mães que tenham comprometimento, sim, mães que tenham a dedicação, porque a gente precisa de você. Para sim. você, é você que vai fazer o FalaFlix, que vai fazer as aulas gratuitas, vai colocar as estratégias em prática. E se você já tiver inscrita, não esqueça de responder a pesquisa, porque lá já tem os primeiros passos. Né? Tem umas pessoas falando aqui do bônus. Tem uma que falou assim: eu já estou colocando bônus em prática. Uhum, E é um bônus mesmo, pode colocar em prática. sim. Rayane, Doutora, no Falaflix agora, esse Falaflix, as mães ganham o quê? É o mapa de partida elas não, reduzido? elas respondem uma pesquisa e Certo. elas já ganham um e-book, mas eu não posso contar com o quê? Hum, Porque é surpresa, não posso contar. Mas essa surpresa já dá para elas estratégias para elas já chegarem na segunda-feira aquecidas. hum. Então, assim, Aí, não é só ler, não, é ler e aplicar. São estratégias na prática. Elas já sim. começam lá tendo uma partida, assim, já coloquei em prática ontem, já vi os primeiros resultados. Então, ela Aí, já começa. cada vez melhor, mamães, esse programa, viu? Porque Verdade? quando, cada turma é uma coisinha nova que Tá. vem, é uma coisinha Cada nova. turma a Não gente é melhora. É isso mesmo. nossa, É isso porque ó, mesmo. tá. Só coisa boa, não posso falar muito do programa Não. também. Então, A Jussara, ó, falando, já estamos né? aquecidos aqui. Se Hum, você não achou a pesquisa no WhatsApp, eu vou colocar. Quem não achou a pesquisa, me chama no direct que eu mando onde está. uhum, Mas tem que fazer inscrição e responder a pesquisa, Cíntia. A pesquisa fica dentro do grupo de WhatsApp. Já que eu tento mostrar para vocês de novo. Esperem aí que já que eu tento mostrar, vou procurar aqui para a gente fazer. E o que você falaria para as outras mães que começou, já se inscreveu no outro Falaflix, acabou não assistindo, vai tentar de novo? O que você falaria do Falaflix para elas? olha. Eu falaria que vocês têm que aproveitar a oportunidade, porque realmente é muito bom. Tudo que a doutora coloca de forma gratuita já ajuda muito, 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 né? Então, acompanhem todas as aulas, façam com frequência, como a doutora falou, né? Eu acho que o segredo, né, tanto do Falaflix, né, e como do programa, é você se empenhar e colocar dentro da sua vida mesmo, sabe? Dentro da sua rotina. Porque, igual, eu faço tudo que está no programa. Quando eu comecei o programa, eu me empenhei demais, mas eu tive uma evolução muito rápida. Com 15 dias eu já vi diferença, né, no Miguel. E aí depois eu fui incluindo tudo na minha rotina, porque por vários motivos, né? Voltei a trabalhar e tal, e então comecei a colocar mais na rotina. E todos os dias eu aplico coisas do programa dentro da minha rotina, porque já virou um hábito mesmo, né? Então por isso da evolução do Miguel, né? Estar acontecendo, né? Cada vez mais. E o que eu digo para as mães é para aproveitar, porque é gratuito e, nossa, não tenho o que Não tem. falar, assim, é só maravilhas, porque
Eu já, quando eu comecei, quando eu fiz, não chamava FalaFlix, né? Mas eu peguei também aulas gratuitas e, como eu disse, né? Quando eu li no livro, eu já coloquei em prática. O que a doutora falou para mim lá de dica, eu já coloquei em prática também. Então, é só aproveitar, É só porque não é, aproveitar. é gratuito, né? E eu acho que um dos diferenciais, né, é que o que eu ensino não é uma coisa impossível de você fazer, que vocês vão ver na próxima semana, é coisa do dia a dia. Porque o que que eu acredito? Você tá com seu filho todos os dias. E uma mãe da semana passada falou: a gente tem que sair dessa semana, da história de inspiração. Ela falou: a Camila me ensinou a sair do automático e Sim, fazer aquela conversa, né, com a sim, criança. É você sair do automático e usar a própria rotina da criança para você já colocar tudo em prática. Eu sei que nenhuma mãe consegue ficar o dia todo sentada no chão. Eu falo que quem fica sentada no chão sou eu, porque eu trabalho com isso, né? Mas vocês sim, não, vocês têm outras coisas. Vocês têm sim, a criança, tem a casa, tem o trabalho de vocês. Mas tudo tem que ser de uma forma prática, e é isso que eu vejo, sim, né? Porque tem que ser prático para a mãe, porque se não for prático, não tem como colocar em ação exatamente. realmente, né? Uhum, uhum. E é colocar na rotina mesmo, né? É, eu descobri que eu tenho uma criança que gosta de lavar a louça, Isso né? Uma criança que aí, gosta de cozinhar, de fazer bolo, né? É tudo depois, né, do programa, né? boa. Porque eu tive que colocar ele na rotina, né? É Para isso não aí. deixar ele nas telas. Então, colocar, lavando a louça, já punha ele com o que já estava lavado, eu falava, lava aí para mamãe, e ele ia lavando junto. Isso E aí. agora eu não posso botar na pia para lavar a louça, que o menino quer lavar a Ama. louça também, né? Porque ele quer mexer com É água, isso né? mesmo. Então, tem que incluir na rotina para não ficar olhando para as telas, né? Porque senão a gente acaba virando um hábito nosso, né? Deixar a criança nas telas e não estimular, E né? fica E, na verdade, confortável, né? Porque daí fica cada vez mais quietinho. Eu também acabo ficando tranquila, termino as coisas, a casa tá arrumada, porque a criança não saiu, né? Derrubando tudo. Tá sim, tudo sim. certo. É... Muitíssimo obrigada, Rayane. Imagina, Amei imagina. o seu depoimento. Nunca me canso do seu depoimento, porque é maravilhoso. Acho que você é a mãe que mais demonstra ali a persistência, essa determinação, Sim, o comprometimento, porque você tá ali todos os dias. O seu filho não tinha fono, você foi lá e deu um jeito dele sim, sim, conseguir tudo o que precisava. E tá sim. completo agora, né? Eu até já comentei isso em uma das nossas lives, né? Mas eu vou comentar aqui também para as mães que estão chegando agora, né? É, que a constância é importante, como eu já disse, né? A maioria que eu vejo muito das mães é que elas adquirem, né? Ou começam a falar Flix, ou adquirem o programa, mas elas desistem no meio. Não sei se tem uma expectativa assim do filho falar da noite pro dia, ou em uma semana, ou em um mês, mas não é tão rápido assim, né? Principalmente se for uma criança atípica, né? A gente vê as evoluções no contato visual, como a senhora Nos falou, né? É um processo gestos, nos gestos, e não assim ela vai adquirindo as coisas. vocalizava e começa a vocalizar. É, Exatamente. É. Então, as mães, elas pensam assim que a criança vai sair sem palavras e no um mês de programa vai estar falando igual um tagarela. Mas não é assim, calma, né? A criança evolui muito, fala, começa a falar, muito. destrava realmente, né? Destrava realmente, mas tudo, por isso que tem o acompanhamento de um ano, né, doutora? De um ano. Um ano. Um ano de acompanhamento, né? Tudo que você precisar de dúvida, a doutora Tirar vai as te responder, dúvidas né? Então, e o próprio, porque tem também, né? Tudo que ele vai aprender é uma coisa que ela tem que ter persistência. Tudo do e, Falaflix, ela tem que ter persistência, porque às vezes a gente mesmo, fez um dia, não, igual a academia, fez um dia, ai, nossa, não vou mais. Tudo aquilo que você não persiste, não tem como dar resultado para sempre, porque não é um remédio de dose única, não é.
É um remédio de dose diária. Então, todo dia você precisa alimentar, todo dia você precisa lá de novo. E aquele dia que você não faz, e pensando, gente, o não faz você vai trocar o seu filho e você começar a interagir com ele de uma forma correta. E tá tudo lá no Fala Flix para vocês começarem a fazer essas mudanças. Uhum. A gente precisa, né, de todos os dias. É como Sim. se fosse uma plantinha ou uma comida. Se você não alimentar todos os dias, não dá certo. E a mesma coisa é a questão da fala. E pensando que a fala são conexões cerebrais, a gente tem que alimentar a memória da criança, tem que incentivar ali para que faça conexões, para que passe informação de um lugar para o outro, para que tenha compreensão. E daí ele começa a falar. Né? Então tem todo um processo que parece simples, que a gente só queria que abrisse e fechasse a boca, mas É. não é bem assim, né? Por isso que tem todo esse momento, tem toda essa estrutura. Por isso que eu sempre falo também, não é só meu filho não fala, ele não fala, mas também tem outras habilidades Uhum. que estão comprometidas. Que eu tenho Sim. certeza que estão comprometidas, porque senão ele falaria. Né? Então a Sim. gente precisa arrumar toda essa estrutura primeiro. Muito obrigada, obrigada pelo seu tempo. E agora eu vou responder as perguntas das mães. Grande Certo. beijo. Beijo. Já tô Tchau, por aqui, tá? tchau. Mães, que história, né? Maravilhosa. E é muito bom, eu vi que várias mães aqui falaram do quanto ficaram cheias de esperança, porque o filho come. Imagina, o Miguel com 5 anos. Que bom! Conseguiu, Rayane? Conseguiu. Muito bom, né? E pensar, gente, que é possível. É possível, a gente pode, e eu sempre acredito que toda criança tem potencial para aprender. Que bom que vocês entraram aqui pela primeira vez. Sejam muito, muito, muito bem-vindas. A inscrição do Fala Flix está no link da bio. Então, quando terminar aqui a live, você vai lá, porque agora eu vou responder as perguntas. E nas perguntas mesmo, você já consegue usar estratégias da sua casa. Vamos lá. Meu filho tem 4 anos. Sei que vai falar qualquer coisa, falo na frente. O que fazer para mudar? Sempre que ele vai falar alguma coisa, ele fala e alguma. Pode ser um hábito dele. Então você refaça a frase dele sem esse para ver como que fica. Tenta também inserir músicas, músicas que ele tenha que completar. O sapo não lavo, daí para que ele faça, e na música pode ser que ele já não faça esse ano. E com isso, depois você vai trazendo para a fala. Lembrando que tem que entender também se ele não faz esse como apoio, porque na verdade ele não tem tantas palavras no vocabulário. Porque nessa idade as palavras elas têm que vir rapidamente. Eu tenho pacientes que fazem o por exemplo, mas são pacientes que começaram a falar agora. Então ele se apoia num som até ele pensar qual palavra que faz sentido para aquela situação e que tem coerência. Boa noite, aqui é a Jaqueline. Minha filha tem 2 anos e ela fala muito pouco. Deixa eu ver se é. Ela fala muito pouco. O que fazer? Eu acho que é. Você, primeiro, se inscreva no Fala Flix. Mas já começa, nesse final de semana já, a conversar muito com a sua filha. Nomeie tudo que ela demonstra interesse. Traga ela para a rotina da sua casa. Narre as brincadeiras e brinque muito com ela. Então, a criança, ela aprende dessa forma. Mas a gente precisa trazer para a criança como é que ela vai dar o modelo. A gente precisa trazer para ela como ela vai brincar, como ela pode nomear, como ela pode narrar. Então você dá o modelo para que ela consiga replicar. Lembrando também que para quem fala muito pouco, tem que associar sempre ao gesto. Então, os gestos onde você possa associar com a fala.
Meu filho tem 1 ano e 8 meses e não fala. Quando tenta falar, só fala tipo, bibi, ele não tem as palavras, né? Então, se ele faz é porque ele ainda não tem essas palavras na memória. Então, o que que você vai fazer? Use com ele, primeiro, você vai nomear. Então, ele pegou o carro, você vai fazer brum, carro. Então, você tem que dar primeiro para ele o nome do que ele está fazendo. Então, é do que ele pegou, daquilo que ele tem interesse. Ele apertou a buzina, bi, bi, você faz bi, bi. Mas, antes de tudo isso, você também tem que incentivar o contato visual. Porque muitas crianças, elas não falam porque elas também têm baixo contato visual. E por que precisa? Ah, meu filho não fala, mas o que tem a ver o contato visual? Porque sem o contato visual, a criança perde as pistas visuais da sua articulação, do seu movimento da boca. Se ele perde, ele não sabe como você movimenta para fazer o som que ele está escutando. Então veja como sempre precisa conectar, associar aquilo que a criança está fazendo e aquilo que você quer ensinar. Boa noite, sou de Orlândia. Meu filho vai fazer 2 anos e fala poucas palavras ainda. É normal? Não, Priscila, não é esperado que fale poucas palavras. Na verdade, é esperado que com 2 anos a criança fale muitas palavras. Ela chega, às vezes, até com 200 palavras. Por quê? Porque com 2 anos, exatamente, a gente, inclusive, tem na literatura, a criança, ela tem um boom de vocabulário. O que é esse boom de vocabulário? É quando até a gente começa a perceber aquela criança que ela já igualou, ela já conseguiu muitas palavras e aquela criança que ela não está desenvolvendo tanto. Até para a gente fazer um diagnóstico diferencial. Então, o que você vai fazer? Se inscreva no FalaFlix, mas já que ele fala algumas palavras, você incentiva ele a falar mais. Como? Nas brincadeiras. É muito importante que você mostre para ele nas brincadeiras como fazer. Eu gosto muito de associar com gestos e música. Por quê? Porque facilita para a criança poder aprender. Vamos ver uma próxima. Meu filho está com a fala um pouco atrasada. O que fazer? Peraí. A Fono acha que isso é autismo. Lúcia, eu preciso saber qual é a idade do seu filho. Porque sem a idade eu não consigo te dizer se realmente está atrasado ou não. Eu não sei o que ele já faz ou não. E mesmo se for autismo, o que precisa? Precisa que você cuide das dificuldades. As dificuldades estão lá. Então, precisa cuidar das dificuldades. Quais são? Muitas vezes a dificuldade porque ele não faz o contato visual, ou ele não imita, ele ainda não faz os gestos. Então, até para todo mundo aqui, toda criança que não fala ainda, antes da gente querer que ele fale, tem que fazer gestos. Mas, vou fazer qualquer gesto? Não. Gestos associados com a fala. Oi, tchau, vem. A criança precisa aprender esses gestos. Deixa eu ver se tem mais. Meu filho tem 2 anos e 7 meses e fala muito enrolado, preocupadíssima. Você tem razão de estar preocupadíssima. Por quê? Porque 2 anos e 7 meses a criança ela está praticamente falando como nós, adultos. Porque a fala, ela limpa aquelas trocas, aquela dificuldade de entender. Ela vai limpando próximo de 3 anos. Então, com 3 anos, a criança, ela tem que ser entendida por pessoas estranhas. A criança vai na padaria, tem que entender o que a criança está falando. A criança vai no supermercado, as pessoas que não conhecem ela
tem que entender o que ela está falando. Então, 2 anos e 7 meses, ela deveria estar limpando essa fala. Falar muito enrolado, a criança ela não vai ser entendida. E aí a gente começa até com a criança que tem comportamentos inadequados, a criança que ela se joga, ela faz birra. Por quê? Porque ela não consegue contar aquilo que ela quer. E nessa idade de 2 anos e 7 meses, a criança já tem muitas vontades. Ele já se percebe tendo vontades, ele quer fazer as vontades valer a pena. E ele não consegue, porque ele não conseguiu contar o que ele quer. Eu sempre dou o exemplo de que, veja, às vezes a criança, a gente fica bravo com a criança, por que você não se comportou? Por quê? Mas na verdade ele só queria contar, que ele queria pegar alguma coisa que estava lá no alto e ele não conseguiu. Ele não conseguia contar. Então, a fala não é só, meu filho só não fala. Ele só não fala, ele não consegue contar o que ele quer. Às vezes ele nem entende o que está sendo falado ali no ambiente. Então, por isso que a gente precisa entender um todo, olhar para essa criança de uma forma integral. Olha só que maravilha! O programa da doutora Camila é maravilhoso. A gente entende que temos que fechar as lacunas, é isso mesmo. E mães, é tanto que a Rayane, ela falou das lacunas, né? Porque quando a criança, ela está com atraso, ela tem lacunas. Ela tem. Só que nós precisamos, e fica tranquilos, porque vocês vão aprender isso. A gente precisa entender quais são as lacunas e eu vou ajudando vocês a fechar. Fiquem tranquilas. O programa é maravilhoso. Entrei no programa em julho e ela nos ensina o caminho para fechar. É isso mesmo. Minha filha tem 1 ano e 6 meses. Fala mamã dadá. Como incentivar? Adorando todos os depoimentos. Parabéns. Obrigada, Marciele. Como incentivar? Sempre usando o recurso da brincadeira. E às vezes o seu filho ele não gosta ainda de brincar sentado, de construir com blocos, não tem problema. Você vai brincar daquilo que ele gosta. Pode ser que ele goste de correr, você vai correr junto com ele. Pode ser que ele goste de pular, você vai pular com ele. Pode ser que não. Eu preciso colocar meu filho na rotina. Coloque ele na rotina, mas vai conversando com ele. Então, como incentivar? É sair daquela posição de fazer um monte de perguntas para a criança, é trazer para a criança sempre o modelo que você quer que ela aprenda. Mas lembrando, gente, que pensa que é como se fosse a gente. Imagina alguém tentando ensinar pra gente uma nova língua, inglês, por exemplo, e a pessoa falar aquela frase enorme. Ninguém vai entender. Quem não sabe. Então, pensa nisso também. Se você quer que aprenda, facilite as palavras. Não é para falar errado, mas use palavras simples para o seu filho poder aprender. Mães, vou responder mais 2 perguntas. E depois eu vou finalizar. Qual tipo de música? Meu filho tem 2 anos, não fala nada, nem mamãe. Você vai cantar para ele músicas que tenham gestos. Eu gosto da música do meu pintinho amarelinho, porque são coisas, a gente trabalha o apontar, e aqui é a palma da mão que ele consegue. Cai, cai, balão. Então você vai sempre trazer músicas que tenham gestos. Faça junto com ele a roda do carro gira, gira, porque eles amam essa música e brincar de carro. Então, use a música também que ele preste mais atenção. Porque pode ser que eu fale para você da roda do carro e, na verdade, ele gosta mais da borboletinha. Tá tudo bem. A música que ele mais gostar é a música que você vai fazer para ele. E a última. Minha filha, eu quase não faço contato visual. Ela se distrai muito fácil. Eu tenho 1 ano e 7 meses. Fala coisas, deve ser poucas coisas.
mesmo que ela se distraia, o que, que você vai fazer? Traga brincadeiras que ela fica mais tempo. Só cuidado para essas brincadeiras que ela fica mais tempo não serem repetitivas. E por que, que ela não faz o contato visual? Porque muito possivelmente ela brinca sozinha. Ela brinca sozinha, do jeitinho dela. Então, a criança que brinca sozinha fica assim. Ela fica olhando só para baixo. Por quê? Porque ela não tem esse modelo da troca. Então, comece a entrar na brincadeira dela, mas, de novo, sem ficar fazendo perguntas. Entre na brincadeira dela, trazendo ela para. Na verdade, você vai narrar, você vai nomear o que ela está fazendo. Sem tentar trazer ela para sua brincadeira. Você entra na brincadeira dela. Sem invadir essa brincadeira, tá? Porque às vezes a gente entra e quer pegar os brinquedos da criança. Não, mas olha aqui. Não. Vai do jeitinho que ela está brincando, você entra nessa brincadeira. Porque assim, você consegue a atenção dela. E a atenção, gente, não tem nada a ver com ficar falando, olha pra mim. Isso não é atenção. A atenção é a gente entrar na brincadeira da criança, é a gente cantar uma música e a criança olhar pra gente. Então, você precisa ter essa percepção, fazer essa avaliação, essa análise daquilo que o seu filho traz a atenção dele para você. Aquilo que tira o sorriso do seu filho, que você faz e ele gosta, ele fica gargalhando e olhando para você. É isso que você vai fazer mais vezes. É isso que a criança precisa. Por quê? Porque a criança aprende quando ela está aqui olhando para você e ela fica interessada no que você está fazendo. Então, essa dica, gente, eu falo que é ouro em pó aqui. Então, peguem essa que eu acabei de falar. Não é nem dica, é uma grande orientação. E que a gente precisa buscar exatamente isso todos os dias. Ai, muito obrigada! Muito obrigada. Mães, muitíssimo obrigada. Tenho dois recados. Primeiro, saindo daqui dessa live, quem ainda não se inscreveu no FalaFlix, se inscreva. Por quê? Porque na segunda-feira, quando liberar a aula, somente quem tiver inscrito vai poder assistir a aula. O link não estará para todos. Esse é o primeiro recado. O segundo recado, domingo temos mais uma live. Live pra gente conversar, para vocês tirarem dúvidas, live para que vocês possam cada vez aprender mais. Combinados? Domingo às 8 horas da noite teremos uma live pra gente tirar mais dúvidas. Então, quem eu não conseguir, vocês voltem pra gente tirar mais dúvidas. E quem ainda, tô vendo aqui que mães pediram para comprar o livro, chama no direct, por favor. Essa live de hoje, sim. Então, outro recado, a live de hoje estará salva lá no feed. Mas do FalaFlix, ela não fica disponível para sempre. Então, ela tem um tempinho para ficar disponível. Então, não deixa para assistir depois, tá? Não deixa para assistir depois, porque você vai perder. Às vezes ela sai do ar e você acabou e não assistiu, não anotou todas as partes práticas que eu ensino. Gente, não perca essa oportunidade, por favor. Tchau, tchau. Um grande beijo e até domingo.